Olá, turma! E aí, como é que vocês estão? Já visualizaram a primeira videoaula, ainda referente à aula 2? Veja que naquela videoaula eu só expliquei o conceito de pronome relativo e falei da sua função. Neste momento, eu estou aqui para mostrar a vocês, página por página, exercício por exercício, para que vocês possam realizar e fazer as suas atividades de maneira bem tranquila. Caso tenham dúvida, só mandar aí para mim, porque na próxima sexta-feira, a professora Aide vai estar corrigindo essas atividades juntamente com vocês, tá certo? Então fica aqui o meu abraço e até sexta-feira. Eu vou postar agora, tá? Vou falar agora sobre cada exercício, então prestem bastante atenção, tá bom? Então, vejamos. Nós vamos falar sobre a segunda aula de análise linguística, sobre os pronomes relativos. Então, antes de mais nada, venham meus recadinhos, fiquem bem, se possível fiquem em casa, cuidem-se neste momento mais do que nunca. E preparem-se para o frio que está por vir, não é mesmo? Falaram que o frio aí vai ser daqueles, diz que talvez até caia neve. Então, eu conto aí sexta-feira, se até lá cai neve, vocês registrem e me postem aí, porque eu tô muito curiosa. Tá bom? Se eu conseguir gravar algo, também mando para vocês. Beijo. Então, gente, vamos lá. Peraí que eu adiantei um pouquinho. Pronome relativo, caderno de atividades, que vai, o caderno de atividades de gramática, que vai da página, os exercícios vão da página 6. Na página 6 tem lá, como eu falei para vocês, a tabela de pronomes relativos. E na página 7 em diante até a página 11 nós temos o quê? Exercícios. Então, é a partir da página 7 que eu vou mostrar para vocês aqui nos slides. Então, vejam lá. Neste primeiro momento, eu não vou ler o texto com vocês, tá certo? Professora Hilde, mas por que você não vai ler? Porque eu vou ler no dia da correção. Então, vocês vão ver que na página 7 tem lá esse texto. Vocês vão ler para responder da questão 6 até da questão 1 até a questão 6. Não vão esquecer disso. Então, neste primeiro momento, eu vou ler para vocês a questão 1. Então, é basicamente de interpretação. Vocês vão ler o texto e vão responder. Esse texto, ele denuncia uma ideia incoerente de Hans Donner? Ele critica a proposta do design? Ou ele informa o leitor sobre a proposta de Hans Donner? Então é importante, vocês vão entender neste primeiro momento aí, que vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão estar encontrando no texto os elementos estruturantes do gênero textual artigo de opinião, que é o que a professora Suzy explicou para vocês na aula online, correto? Então, é isso que vocês vão fazer, vão encontrar os elementos que constituem. Que elementos são esses? Neste primeiro momento, vocês vão encontrar aí, posicionamento, vão encontrar argumentos, tá certo? Então, prestem bastante atenção para que vocês possam fazer isso de maneira bem tranquila. Voltamos lá na questão 2. Assinale a alternativa que apresenta um ponto de vista favorável dos internautas em relação à mudança na bandeira. Então, vocês vão ver ali que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 afirmativas, mas ela só pede que você marque uma. É muito importante que vocês saibam interpretar o enunciado, tá? Porque é no enunciado que você vai saber se é uma, se é duas, quantas, né? Ou se são várias que você vai ter que assinalar. Neste caso aqui é apenas uma. Na questão seguinte, na 3, que é dissertativa, e vejam, tem 3 linhas em cada questão, porque pede que você faça uma resposta completa, tá certo? Então, vocês vão responder, vejam lá, qual dos internautas pensa de forma semelhante a LCR? Justifique sua resposta. Lembrando que aqui está abreviado, mas vocês têm essa informação por extenso no texto. Então, vocês vão dizer para mim, qual desses internautas pensa de forma semelhante, tá certo? A quem? A esse personagem aqui, tá certo? 4. Elabore um argumento. Lembram o que é um argumento? Argumentos são fatos, são citações que fundamentam
a opinião, né? Que, digamos assim, fortalecem a opinião defendida no texto. Então, eu quero que vocês elaborem ou busquem, né, um argumento que ajudaria Hans Donner a convencer, ou seja, a ter o apoio de mais internautas para esse projeto, ok? Que projeto é esse? Vocês vão encontrar esse projeto no texto. Eu sei que é algo sobre a bandeira. Será que querem mudar a bandeira? É isso que vocês vão verificar. Questão 5. Leia os períodos extraídos do texto e, quando possível, substitua a palavra que é um pronome, mas para que eu não caia naquele vício de linguagem chamado de queísmo, né, eu posso trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, você vai ler a frase e vai, olha, veja que aqui se repete o pronome que, você vai trocar, né, por um desses outros pronomes aqui, correto? Você vai fazer isso na letra A, na letra B, C e D. E, posteriormente, você vai para a questão 6. Olha lá, A, B, C e D, e vai para a questão 6. A questão 6 pede que você utilize um daqueles pronomes relativos que está na tabela e que a professora explicou na outra videoaula, para unir as orações em um só período, eliminando as repetições. De que forma? Veja, aqui eu tenho na afirmativa 1 e a 2, olha, duas orações, uma e duas. Hans Donner é um designer gráfico alemão. Ponto. Você tira esse ponto, elimina a repetição de Hans Donner e diz, olha, Hans Donner é um design gráfico alemão que, ou o qual, mudou-se para o Brasil em 1975. Aí você vai encontrar um pronome relativo que melhor se adeque entre os dois períodos, tá certo? Você também vai fazer isso na letra B e vai perceber qual é a expressão que está sendo repetida aqui. A computação gráfica, tá certo? Então, a mesma coisa, tira-se o ponto final, acrescenta-se um pronome relativo adequado e elimina essa repetição aqui, a computação gráfica, certo? E dessa forma você vai unir as duas orações em um só período. Vamos para o próximo. Agora a questão 7. Vocês vão ler esse texto para responder a questão 7 e 8. Então vejamos. Como surgiu a expressão para inglês ver? Então, questão 7 diz assim. Assinale as. É mais de uma. Viram? Nessa interpretação você consegue ver que aí eu tenho mais de uma afirmativa correta, em que a palavra que é um pronome relativo. Se eu posso trocar a palavra que por o qual, a qual, os quais ou as quais, eu tenho então um desses que's aí como pronome relativo. Então você vai fazer o quê? Vai marcar com X quando você encontrar esse pronome relativo, tá certo? 8. Identifique os trechos retomados pelas expressões destacadas. Podemos ver que no outro vídeo a professora explicou para vocês que uma das funções do pronome relativo é retomar alguma informação, algum trecho já citado anteriormente. Dessa expressão, eu vejo que ela retoma qual outro trecho desse período. Então, você vai fazer o quê? Você vai ler, vai ver qual é e vai transcrever da frase para essa linha, colocando entre quê? Entre aspas, porque eu estou transcrevendo tal qual é. Então, dessa expressão, eu estou falando de qual expressão? Né? Já deve ter, essa informação já foi dada aqui anteriormente. Então, qual é ela? Então, você vai escrever aí para mim, tá certo? Sempre lembrando que você vai colocar isso entre aspas. Naquele ano, que ano? Aí você vai ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Outra coisa, se a informação não estiver aqui, gente, pode estar no texto. Lembre-se que é sobre o texto. Não é só sobre as expressões, período que estão aqui, né? A informação também pode estar no texto, tá certo? Então, se você não encontrou aqui, você vai voltar no texto e vai achar que expressão é essa e que ano é aquele. C.
E, de fato, foi isso que aconteceu. Isso o quê? Né? Você vai colocar aqui. Não precisa necessariamente estar aqui nessa oração. Pode estar no texto ou numa oração anterior, né? Ou na A, na B. Você vai ver. Afinal, esses trechos fazem parte do texto. D. Apesar do esforço do governo inglês, que defendia o fim do tráfico, por motivos que vão desde a pressão da opinião pública interna até seus interesses coloniais na África, a lei brasileira permaneceu como letra morta por mais de 20 anos. Então, percebam, esse que retoma qual termo anterior? Esse que de motivos aqui retoma qual outro trecho? E esses seus. Então, são 3 trechos retomados que vocês vão transcrever aqui, colocando eles entre aspas, tá? Você pode separar cada trecho por um ponto e vírgula, tá certo? Então, é dessa forma que você vai fazer isso de forma adequada. Vamos para a questão 8. É isso? Não, a 9. A 9 diz: os pronomes, em sua maioria, retomam termos citados no texto. Porém, alguns deles só podem retomar informações específicas, como é o caso do pronome onde. Por exemplo, refere-se apenas a lugares ou espaços físicos. Sabendo dessa informação, analise o texto abaixo escrito por um aluno como uma resposta a determinado exercício. Então, um aluno qualquer, ele fez e respondeu esse exercício, respondeu uma questão com com esse trecho aqui. Então, me diga, o pronome destacado onde ele foi utilizado adequadamente pelo aluno? Primeiro você responde. Ponto. Depois, em caso negativo, substitua-o por outro termo mais apropriado. Então, se ele fez isso de forma inadequada, você vai trocar esse onde por um outro pronome que esteja adequado, né? Lembrando que onde não indica, digamos, circunstâncias, não indica uma informação, por exemplo, abstrata, não, indica lugar, tá? Lugar físico, espaços físicos, correto? Vamos para a questão 10. Na questão 10, você vai reescrever as frases corrigindo o emprego do pronome onde quando necessário. Então, você vai ver aqui, encontrar o onde e vai ver se ele está de acordo com a sua função. Se ele não está indicando lugar ou espaço físico, ele está inadequado. Então, você vai trocar por outro pronome relativo que se adeque nessa frase, tá certo? Você vai fazer isso na letra A, B, C e D. 11. Analise os períodos a seguir e indique a relação de posse. Eu, ao explicar para vocês sobre os pronomes relativos, expliquei, né, que os pronomes relativos cujo, por exemplo, eles indicam essa ideia de posse, né? Então, eu quero que vocês me digam, por exemplo, nessa frase aqui, ó, o hotel tem quartos agradáveis, cujas cortinas são claras e alegres. Cujas aqui está indicando pertencimento, né, a algo, digamos assim, uma posse, a algum elemento dessa oração. Qual seria? Seria quartos agradáveis? Seria cortinas? Então, você vai dizer para mim, olha, cujas pertence a tal coisa, a tal trecho. Não, não pertence. Você vai dizer cada uma, letra A, B, C e D. Correto? Agora, a questão 11, deixa eu ver se eu pulei. Acho que eu pulei a questão 11. Voltemos, então. Aqui tá, não, essa é a 11, né? Vamos para a 12. A 12 diz: use o pronome relativo cujo e suas variações para unir os períodos e eliminar repetições. É basicamente a mesma forma de complemento, de complementar e de ligar, como foi feito no exercício 6. Lembra? Tirar o pontinho final aqui e utilizar um pronome. Só que dessa vez, ele diz qual é o pronome que você vai usar. Você vai poder usar o cujo ou a cuja, porque é uma variação do cujo, né? É o cuja na sua forma feminina. Ou cujos, que está no plural, ou cujas, que também está no plural e é feminino. Então, você vai fazer isso com todas essas, letra A, letra B e letra C.
13. Complete os períodos com o pronome relativo adequado. Então, neste exercício, você vai escolher o pronome relativo mais adequado. Onde, professora, eu vou encontrar, professora, todos os pronomes relativos? Ou na página 6 do caderno de atividades de vocês de gramática, ou naquele vídeo que a professora colocou explicando o uso de cada pronome relativo. Tá certo? Desta forma, eu acredito que todos vocês conseguem fazer a sua atividade avaliativa não, a sua atividade do caderno de atividades de gramática. Sem precisar, né, digamos, se recorrer a outras, ter dúvidas ou recorrer à ajuda de outras pessoas para explicar a questão para vocês. Voltem o vídeo, pausem, assistam de novo, para que vocês possam entender. O importante é que vocês consigam fazer, né, dentro da orientação da professora e os seus conhecimentos. Tá certo? Então fica aqui o meu abraço carinhoso e até a próxima. Afinal de contas, nós vamos nos ver aí agora só a partir de sexta-feira, quando a professora vai gravar outros vídeos. Beijo, beijo, beijo.